Irmãos e irmãs, bom dia. Segunda-feira, 11 de outubro, véspera de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de nosso país, então será com certeza um dia de muita alegria para todos nós. Hoje, o Evangelho é de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Ouçamos então a palavra de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Acorrendo as multidões em grande número, Jesus começou a dizer: Essa geração é uma geração perversa. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, pois estes mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus começou a fazer um grande anúncio que era também uma grande denúncia. Por quê? Jesus estava percebendo que no realizar a sua missão de amor, de partilha, de empenho pela vida humana, pela dignidade da vida humana, como ele fazia com todas as pessoas, e assim, inaugurando o reino de Deus no meio de nós. Então, Jesus revelando o reino e no reino a importância da vida humana e o cuidado que devemos ter pela vida humana. Hoje, Jesus é confrontado por pessoas que viam todos os sinais que lhes pedem mais um sinal. Então, a gente percebe, diante disto, a dificuldade da humanidade de reconhecer o agir de Deus. Diante desse pedido de mais um sinal, Jesus se recusa a dar um sinal. Por quê? Não adianta, por exemplo, não adianta colocar um quadro muito bonito diante de alguém que não quer ver. A pessoa não vai contemplar a beleza daquele quadro se ela não quiser olhar. É assim a crítica que Jesus faz à humanidade, a grupos de pessoas de sua época, como a nós hoje também. Para que ficar pedindo milagres, sinais de Deus para crermos nele, se Deus já realiza tantas coisas para nós em Jesus? Porque o que Jesus nos oferece, nos mostra e nos dá não é o suficiente para nós. Porque não estava suficiente para a vida de alguns dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos. As pessoas estavam querendo que Jesus estava sabendo disso, né? As pessoas estavam pedindo mais sinais para que as pessoas pudessem ver que Jesus seria o Messias que eles esperavam. Ou seja, eles queriam confirmar se Jesus se enquadraria na imagem de Messias que eles acreditavam que fosse vir. Jesus sabia que não ia se encaixar nessa imagem, por isso se recusa a dar um sinal, a não ser o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Aquele que foi um testemunho de Deus no meio do povo, aquele que pregou a palavra de Deus no meio do povo, que era o que Jesus estava fazendo. Assim como Jonas foi enviado de Deus para os ninivitas, Jesus, o Filho de Deus, é muito maior do que Jonas, estava sendo a presença do Pai no meio do povo. Só que os ninivitas, ao ouvirem a pregação de Jonas, se arrependeram e se converteram, coisa que muitos não estavam fazendo diante de Jesus. Por isso que Jesus exalta, por exemplo, até a rainha de Sabá, que ao ouvir a fama de Salomão e da sabedoria de Salomão, deixou lá o sul e foi até Salomão para escutá-lo. Ou seja,
Só pelo anúncio, pela fama de Salomão, foi suficiente para que aquela rainha pudesse despertar o desejo de ir até ele e se encontrar com ele, para ouvi-lo. Então Jesus mostra, ao citar a rainha de Sabá, que não era judia, e ao citar os ninivitas, que também não eram judeus, Jesus está mostrando que, por incrível que pareça, os pagãos estão mais atentos aos sinais de Deus do que os próprios judeus, ou do que alguns membros do povo judeu, melhor dizendo, como os fariseus, como os escribas e saduceus, que recusavam Jesus. Então Jesus está abrindo os olhos do seu povo, e creio que Jesus hoje também esteja abrindo os nossos olhos, nós que somos seus discípulos missionários. Como está a nossa fé em Jesus? Como está o nosso relacionamento com Jesus? Será que Jesus nos basta ou queremos mais coisas para poder acreditar nele? Como está a nossa vivência de fé? É importante estarmos atentos a isso, a palavra de Jesus, a Eucaristia de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição por nós. Nos basta? E isso nos mostra que Jesus é muito maior do que Jonas? Ou ainda queremos mais? Queira Deus, irmãos e irmãs, que no início dessa semana nós possamos estar com o coração cada vez mais abertos para acolhermos as manifestações de Deus como Ele se manifesta e não como gostaríamos. Que nós possamos então buscar a nossa conversão, orientando-nos para o caminho de Jesus, vivendo os ensinamentos que Jesus nos dá. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus.